Estamos vivos, nada nos falta, em nome de Jesus. Mesmo que venha a faltar algo, é algo provisório de Deus para nos doutrinar, para nos ensinar, porque nós estamos vivos. Glória a Deus por isso. Você pode sentar, Juízes capítulo 6, versículo de 11 a 16. Está pregando às quartas-feiras a série de mensagens. A misericórdia acordou primeiro. Por que a misericórdia acordou primeiro? Por causa disso, Ele é fiel. E nós somos vivos. Se estamos aqui, é porque a primeira coisa a acordar foi a misericórdia. Então, nós não podemos, de forma alguma, sermos consumidos pelas mazelas do nosso dia a dia. Então, às vezes, nós somos consumidos pela culpa, somos consumidos pelo medo, somos consumidos pelos traumas emocionais. Tudo que eu preguei aqui nas quartas-feiras faz com que a gente não valorize que a misericórdia acordou primeiro. Então a gente precisa valorizar o dom da vida. A gente precisa valorizar o que Deus tem nos dado. E parar de valorizar o que está faltando. Às vezes a gente valoriza mais o que falta, a gente valoriza o problema, a gente valoriza as circunstâncias ruins e não olha, não pega o óculos e foca naquilo que tem de bom que está acontecendo na tua vida. Hoje nós vamos falar sobre tratando complexo de inferioridade. Essa mensagem, ainda bem que está sendo gravada, direcionada, porque Deus falou muito no meu coração e eu creio que muitos de nós precisamos muito dessa palavra. Principalmente porque é um desafio local. Isso aqui é um desafio local. Eu sei como pastor vindo para cá, para essa localidade, por mais que a mensagem está sendo transmitida para outros lugares, por mais que a igreja está tendo uma postura diversa, mas nós somos um pastor de uma igreja local e essa igreja está localizada no lugar onde muitas pessoas precisam muito que essa mensagem chegue aos seus corações. Juízes capítulo 6, versículo de 11 a 16. Tratando o complexo de inferioridade. Juízes 6, de 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Biesrita, Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Trigo num tanque de prensar uvas, para esconder dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal de que tu estás falando comigo. Até aí. Deus quer realizar grandes coisas em nossas vidas. Eu vou falar de novo. Deus quer realizar grandes, enormes coisas em nossas vidas. Nós nascemos para que Deus realize grandes coisas em nossas vidas.
Eu nasci, você nasceu para ter um propósito excelente nessa terra. Acreditar nisso é a grande tarefa da nossa vida. Mas a pequenez na nossa visão se apresenta como um empecilho para a concretização dos projetos de Deus em nossas vidas. A nossa visão é tão pequena, nós enxergamos tão mal aquilo que o propósito de Deus na nossa vida, que a gente não acredita. A gente simplesmente vai deixando, é aquela teologia, né? É a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar e vida leva eu. Não é assim que tem essa canção lá? As pessoas se deixam levar e a vida conduzir conforme a vida quiser. E na verdade não é esse o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem propósitos grandes, enormes. E eu estou falando isso e repetindo porque isso é fato bíblico em nossas vidas. O que será a sua passagem na terra, meu irmão? A nossa passagem na terra, ela precisa simbolizar um diferencial na nossa vida e na vida daqueles que convivem com a gente. E não importa a quantidade de anos que nós vivemos, e sim a quantidade de vida nos anos que nós teremos. O mais importante, e quando alguém faz aniversário, eu sempre boto assim, parabéns, que Deus te abençoe, que Deus lhe dê muitos anos de vida, mas principalmente muita vida em todos eles. Porque às vezes o que eu vejo, que os anos se passam, a vida passa, mas pouco de vida essa vida simbolizou. Quando eu olho um cemitério, o que os irmãos veem quando eu olho um cemitério assim? Quando vê aquelas lápides ali no cemitério, o que os irmãos veem? Eu consigo ver projetos inacabados. Eu consigo ver advogados que nunca fizeram faculdade. Eu consigo ver pessoas de excelência que não conseguiram a excelência que era para ter sido. Eu consigo ver muita obra boa que nem começar começou. Eu consigo ver naquilo ali. Deus quer realizar grandes coisas em nossas vidas. Temos um conceito errado de Deus, sabia? Nós o vemos muito pequeno. E o que costuma ser igualmente ruim é que nós, além de ver Deus pequeno, nós nos vemos pequenos também. Certo fazendeiro, numa de suas caçadas, encontrou um ninho de águias. Dentro dele havia um filhote. Ele pegou esse filhote, levou para casa e passou a criá-lo no galinheiro. A ave cresceu no meio das galinhas, acreditando ser uma delas. Já grande, ciscava no terreiro e dormia empoeirada como todas as outras. Ela possuía asas fortes que poderiam transportá-la para bem longe dali, para as alturas e para a liberdade, na hora em que ela quisesse. Mas aquele homem nem precisaria prendê-la, para que permanecesse no quintal com as outras galinhas, comendo ração e caçando minhocas. A ave não sabia do que era capaz. Desconhecia o fato de que era águia. Julgava-se tão galinha quanto as companheiras de poleiro. E por isso, só conseguia ter uma vida de galinha. A ideia que temos de nós mesmos pode ser real ou fantasiosa. Mas a verdade que acaba de nos convencer é aquela que a gente acredita. Sabia disso?
A ideia que nós temos de nós mesmos, ela pode ser muito real, mas pode ser totalmente fantasiosa. Provérbio 23, versículo 7. Provérbio 23, versículo 7. Diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Formamos uma imagem a nosso respeito e tomamos exatamente aquilo que pensamos que somos. Quando temos uma autoimagem negativa, julgando-nos inferiores aos outros, passamos a nos comportar de maneira efetivamente inferior. O destino, gente, começa no pensamento. O nosso destino, aquilo que nós vamos ser, aquilo que nós vamos executar, como será a nossa vida, começa onde? No pensamento. Repita uma frase assim comigo. Todos, bem forte, tá? Para gravar. Diga assim: um pensamento, muitas vezes pensado, se transforma num ato. Um ato, muitas vezes praticado, não desiste não, vamos junto. Um ato, muitas vezes praticado, se transforma num hábito. Um hábito, muitas vezes praticado, se transforma num vício. Um vício, muitas vezes praticado, demonstra quem você é. Então tudo começa no pensamento. Quando você pensa muito uma coisa, acaba fazendo. Quando você faz aquilo dali, quando você faz muito aquela coisa, se transformou num hábito. Aquele hábito daqui a pouco se transforma num vício que você não consegue sair e mostra quem você é. Tem pessoas que são viciadas em se acabar, em se deteriorar. Pessoas são viciadas numa visão deturpada a respeito de si próprio. Porque o pensamento original determinou o seu destino. Quem determina o nosso destino é o nosso pensamento. Quem determina o nosso destino é o nosso pensamento. O destino começa no pensamento, por isso é importante que tenhamos um pensamento sadio. Um conceito adequado de nós mesmos. Avalizado por aquilo que Deus pensa e diz a respeito. Na verdade, não é apenas importante. Ter um pensamento sadio é decisivo para a nossa vida. Quando a gente tem um pensamento doentio, quando a gente tem um pensamento que vem depreciar nós mesmos o tempo todo, negativo a respeito das coisas, a visão de mundo nosso, quando está lá embaixo, isso vai determinar também a ladeira que nós vamos. Quantas histórias eu estou escutando de gabinete de pessoas, quantas histórias ruins, quantas histórias complicadas, quantas histórias difíceis. Mas muitas dessas histórias, você pode mudar o destino de todas elas. Basta você querer e o teu pensamento ser moldado pelo Espírito Santo de Deus e falar: basta, isso não vai influenciar, eu vou tomar uma decisão direcionada, eu vou fazer a coisa acontecer, e as coisas de fato acontecem. Complexo de inferioridade. É comum vermos pessoas com uma imagem errada de si mesmos. Algumas se acham melhores do que realmente são, sabia disso? Tem os dois lados da moeda. Tem aquelas pessoas que se acham melhores do que são, e aquelas que se acham piores do que todo mundo. Conta-se que uma pulga, ela habitava na orelha do elefante.
Ela habitava ali na orelha do elefante. Certo dia o elefante está atravessando uma ponte de madeira. E a ponte balançou, foi aquela coisa terrível, né? Com um peso. Aí quando conseguiu chegar do outro lado, a pulga suspirou. Tu viu como é que a ponte balançou com o nosso peso? Tem pessoas que acham que é além do que de fato é, e outras se deterioram achando que é menos do que todo mundo. Entretanto, o que é mais comum é as pessoas terem uma visão inferior de si. Existem essas duas maneiras. A maneira da reação para isso, uma se entregar a humilhações desnecessárias e aquela que às vezes, na tentativa de se mostrar superior, na verdade é uma tentativa de compreensão para um sentimento de inferioridade. O que isso quer dizer? Existem pessoas que tão inferior se acham diante das outras que ela ataca, ela se mostra superior para tentar compreender porque dentro dela ela não consegue estar cheia, preenchida. Ela não consegue se valorizar dentro de si e para ela achar que há valor, ela vai atacando as pessoas ao seu redor. Ela se acha superior, ela fala com ar superior, somente o que ela pensa é melhor. Mas por dentro é uma fraqueza, e aquilo dali é uma forma de proteção dela. Tem pessoas que vivem a caça de elogios, vivem a caça de aprovação, que façam ela se sentir importante, pois ela não encontra um senso de aprovação dentro dela mesma. Então, se não elogiar, meu Deus, não me elogiou, não me sensibilizou, não falou, olha, eu fiz aquilo dali, há quantos anos eu faço isso e ninguém fala nada, por tantos anos eu servi na igreja, pastor, tantos anos eu fiz isso aqui, o que você quer? Rescisão de contrato? Você quer pagamento? Às vezes a gente entende, e eu não estou falando aqui não, tá, irmãos? Tudo isso é ilustração de lugares até que eu passei. Antes que haja milindre sobre isso também. E a gente precisa entender que tudo isso, caça de elogio, aprovação que se faz, tem pessoas que se alimentam de elogio, o tempo todo tem que estar ali, elogiando, falando o que tem que ser feito. E esse era claramente o sentimento de Gideão. Acabamos de ver a história de Gideão. O Senhor encontrou Gideão trabalhando perto de um carvalho, malhando trigo no lagar. Mas só que ele estava malhando trigo no lugar que era prensa de uva. Primeira coisa, Gideão estava trabalhando no lugar errado. E por que ele estava trabalhando no lugar errado? Para se esconder dos midianitas. Mas por que isso? O local não era apropriado para isso. O trigo tinha que ser malhado em campo amplo, arejado, aberto. Por quê? Porque quando ele jogasse os cereais para cima para fazer todo aquele ritual para malhar o trigo, algumas impurezas seriam espalhadas pelo campo. Pois assim o vento espalhava as impurezas do cereal. No momento que lançava ele para cima, mas Gideão estava evitando os lugares abertos. Ele se sentia apavorado com pessoas. Os midianitas, povo nômade, que habitavam o norte do deserto da Arábia, atacavam o território de Israel na época da colheita de cereais. Assaltavam os colonos, espalhavam violência, morte e temor. Irmãos do próprio Gideão haviam sido assassinados. Você vai ver isso em Juízes 8, 18 e 19. Não precisa abrir agora não. Mas Juízes 8, 18 e 19, você vai ver que irmãos do Gideão morreram no campo. Portanto, tudo que ele queria era se esconder, salvar a sua vida e preservar um pouco do que possuía. Essa era a visão de Gideão. Se a gente parar para pensar, ele não está errado em se proteger.
Mas o motivo pelo qual ele se escondia era um pouco mais profundo. Olha só, Deus o tinha em alta conta. Deus, quando olhou para o Gideão e falou o seguinte: olha, eu estou olhando alguém diferenciado, eu não estou olhando esse alguém pelo qual você está se escondendo, não. Eu estou olhando alguém que não é de fuga, mas você está fugindo. Eu tenho uma impressão sobre você, Gideão, que você não tem de si próprio. A visão que eu tenho de você, Gideão, não é a mesma visão que você tem quando olha para o espelho. Então, Gideão, entenda. Olha só a visão de Deus a respeito de Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. Foi a forma como ele o saudou. Saudou Gideão como homem valente. Um homem que estava se escondendo. Deus o saudou como homem valente. O Senhor o via como um homem forte, valente. Ele se via como um fraco, pobre e pequeno. No versículo 15 você vê isso. Ele se considerava o pior da pior família. Olha só o versículo 15, coloca aí de novo. Juízes 7:15. Ele se colocava como o pior. Eu vou ler aqui nessa versão que eu tenho aqui. Quando Gideão ouviu o sonho, seis, versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Que a visão de Deus para ele era essa. Meu clã é o menos importante, a minha família é a menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Ele está falando, eu sou o pior do pior. Expressão que a gente ouve por aí, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Não é isso? Eu sou o pior dos piores. Na minha família, a pior é a mais pobrinha, e eu sou o pior da minha família. Era assim que Gideão se via. Ele se considerava o mais inferior. Gente, mais inferior do que isso, impossível. Olha só o que o complexo de inferioridade traz. Quais são os efeitos? O primeiro, o complexo nos impede de exercer toda a nossa capacidade. Vamos falar junto? O complexo de inferioridade nos impede de exercer toda a nossa capacidade. Sabia disso? Deus olha para você e fala o seguinte: você é valente, você consegue, você pode. Quem foi que disse que você não pode? Quem foi que disse que você não consegue? Hoje no Facebook eu fui lá e postei. Um senhor de 64 anos, era pedreiro. Por 40 anos ele queria ser delegado da polícia. Ele conseguiu, concluiu a prova, a faculdade. Com 64 anos ele lá com diploma. E falou, eu tenho sonhos e eu vou concluir. Eu vou ser delegado da polícia. E ele está lá tentando. Com 64 anos. 40 anos depois do sonho dele, quando ele encerrou de estudos. Quem foi que disse que você não pode? Ah, pastor, é porque você não sabe o meu contexto de vida. Ah, pastor, é que você não sabe o dinheiro que eu recebo. Ah, pastor, é porque lá na minha família ninguém dá certo. Olha o que Gideão está falando. Ah, pastor, é porque teve morte na minha família. Família de Gideão teve gente que morreu. Ah, pastor, é porque eu tenho uma dívida muito grande. Vamos construir para pagar essa dívida. Vamos fazer alguma coisa, levantar do chão, fazer a coisa acontecer. Porque Deus fala para você, para de se esconder e ficar malhando o trigo no lugar errado. O teu lugar é no campo, é aberto. É para você visualizar o que eu posso fazer. Porque você tem que fazer a coisa certa. Faz a coisa certa e eu serei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Já pensou se Moisés não acreditasse que o mar vermelho se abria? Já pensou se Davi não acreditasse que Golias pudesse cair? Já pensou quantos sonhos, projetos, realizações, empreendimentos magníficos
nunca acontecerão por causa de um ato de baixa autoestima. Quantos projetos você ainda vai deixar passar na tua vida? Quanta coisa você vai deixar de experimentar? Quantas viagens boas para você conhecer você vai deixar de ter? Quantas pessoas diferentes do teu clã, diferentes dos seus amigos, com qualidade de vida, de conversa, de coisa boa, você vai deixar de se relacionar porque você se colocou numa caixinha, você se colocou numa condição, você se fechou para o mundo, se fechou para as oportunidades, se fechou para tudo porque você acredita ser aquilo ao qual Deus fala para você que você não é. Deus está falando para você, levanta, você é valente, levanta, eu tenho algo para você, coisas grandes o Senhor quer realizar na nossa vida. Está vivo? Quem está vivo aqui? Enquanto a vida tem coisa grande para resolver. Não tem velhice, não tem muito novo, não tem porque é casado, não tem porque é viúvo, não tem porque é separado, porque aconteceu. Coisas grandes o Senhor tem para cada um de nós, porque estamos vivos, a misericórdia acordou primeiro. Ah, se você tomar posse dessa palavra, que às vezes a sensação que eu tenho, que eu estou falando, e muitos pastores passam pelos púlpitos da vida, e as pessoas escutam, e aquilo joga-se fora. Mas o que Deus está falando é real, não é fantasioso, é real. Aquilo que você acredita, isso você será. Então acredita que você é filho dele. Acredita que você não precisa de elogio de homens. Você não precisa de elogio de pessoas. Você não precisa de palavra de aceitação. Você é aceito pelo Pai. Você é direcionado por Ele. Vai conquistar aquilo que é teu em nome de Jesus. Para de ficar se colocando numa caixinha. Para de ficar se limitando. Quanto mais você se limita, até a própria igreja se limita. Tudo é limitado ao teu redor. Então, primeira coisa, o complexo impede de exercitar toda a nossa capacidade. Segundo, diga-se comigo, o complexo de inferioridade prejudica o nosso relacionamento com os outros. A timidez, a introversão, o isolamento, o ciúme, a desconfiança e o maltratamento são sentimentos que afastam as pessoas da gente. Aí você não entende porque as pessoas estão se afastando. Tem gente que é ciumenta, fica em cima o tempo todo. E ciúme é o seguinte, você está dando para a pessoa a oportunidade de praticar aquilo que você mais teme. Tem pessoas que se isolam, é um isolamento, ninguém consegue chegar nela, ninguém consegue falar com ela. E depois, quando precisa de algo, ela não consegue nem ter a quem recorrer. E aí vai reclamar da igreja, reclamar de tudo, de todos. Tem pessoas que se julgam tão inferior, que desistiu da vida e começa a maltratar os outros. Tudo que solta é para maltratar as pessoas. O complexo de inferioridade atrapalha a relação com as pessoas. E aí essas pessoas usam máscaras. São sentimentos, geralmente, que estão associados ao uso de máscaras. É um convívio falso. Por fora está sorrindo, mas por dentro está totalmente triste. Como nos consideramos incapazes de atrair e agradar alguém, então usamos esse formato de máscaras. Gente, esse é o diagnóstico de Gideão, esse é o diagnóstico em muitos de nós. Mas o Evangelho é Boas Novas, eu quero fechar essa mensagem falando uma coisa para você. Desenvolvendo uma autoestima positiva na tua vida, em nome de Jesus, amém? Como vai ser a autoestima positiva na tua vida? Eu vou declarar para você aquilo que Deus fez com Gideão. Deus abriu a boca
Em toda a reclamação, você viu que nem tudo Deus respondeu. Deus só falava para Gideão aquilo que Gideão precisava ouvir. Porque toda a indagação, toda a pergunta que Gideão falava, tu nos abandonou, Deus. Eu ouvi a história que você fazia. Por que o Senhor não está fazendo isso comigo? Deus simplesmente ignorou e falou, não vou responder isso não, só vou falar, homem valente. Deus simplesmente ignorou e falou o seguinte, eu vou tratar onde é a ferida, não é na tua pergunta, não é a tua indagação que é a ferida é mais profunda, eu vou lá onde você precisa. Então a primeira coisa que Deus falou para Gideão, o Senhor é contigo. Deus está falando com você agora nessa noite, o Senhor é contigo. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo em toda e qualquer situação. Eu estou falando bem forte, com firmeza, porque é palavra vinda do alto do céu. O Senhor é contigo, tira esse complexo de inferioridade. O Senhor é contigo, acorda. Ou seja, existe alguém que acredita em você. E esse alguém te faz capaz. É Jeová Jireh, Senhor Todo-Poderoso, Senhor Sabaoth, o Senhor de guerra. É Ele que é contigo. Não é qualquer um. Segunda coisa que ele falou para Gideão. Homem valente. Então ele falou, o Senhor é contigo. E ele está falando, você tem valor. Você é valente, você é valorizado pelo Pai, não precisa ser valorizado por pessoas. Deus te valoriza como ser humano, não importa o que aconteceu, não importa a história. Se alguém te desvalorizou em algum momento da tua vida, chuta isso, Deus é contigo. Terceiro, ele fala, vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força. Sabe o que Deus está falando para você? Malhando o trigo no lugar errado, gente. Você está gastando energia com coisa desnecessária. Você tem força. É porque você está gastando energia com tristeza. Você está gastando energia malhando as pessoas. Você está gastando energia magoado. Você está gastando energia com bobeira. Para de gastar energia com aquilo que não é para gastar. Vai na tua força. Pega aí a energia que você tem na tua força e apregoa diante da tua vida para o bem. Vai nessa tua força. O Senhor está falando, eu sou contigo, você é valente, você tem valor. E Ele está falando, vai na tua força, você tem força sim. Vai pegando um pouquinho que sobrou, porque o Senhor é especialista de fazer o nada matéria-prima. O Senhor é especialista em fazer do nada matéria-prima. Por último, e assim eu fecho a mensagem. Ele não falou que o Senhor é contigo? Homem valente, vai nessa tua força. Ele ainda força. Eu não sou apenas contigo, eu vou contigo. Eu estou contigo. Ele está falando, eu vou te ajudar. Deus o ajudará. Nessa postura de autodepreciação, de autojulgamento, de tudo, tá bom, que coisa, meu Deus, mais uma coisa na minha vida, meu Deus. Se você ficar nisso, Ele não tem como te ajudar. Ele não tem como ter parceria com autodepreciação. Deus não tem parceria com autopiedade, com autodepreciação, com a gente que anda deprimido, porque essa pessoa não está valorizando a vida que Ele deu. Deus está falando para você, na postura que você tem que ter, é a postura ereta, que revela aquele que é servo e filho de Deus. E Ele fala para você, você pode mudar, porque eu quero caminhar junto contigo. Vamos encerrar, ficar de pé, por favor. Feche seus olhos e comece a falar assim. Você repita comigo, se você quiser também. Se você quiser, você repita comigo assim. O Senhor é comigo. Eu sou valente. Eu tenho valor. Eu tenho força. A força que Ele me deu. E Ele vai comigo.
Porque eu não vou mais me autodepreciar. Eu vou fazer a minha vida valer a pena para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Aplauda ele em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar. Aliás, começa a falar com ele aí agora. Você e ele. É você e ele. Chega, chega, chega. Você não precisa de elogio de ninguém. Você precisa ser valorizado por ninguém. Simplesmente não abstraia. Você tem valor. E quem te valoriza é o Deus. Sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Tem que falar que nem Paulo, a tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. Pai, que em nome de Jesus, a tua igreja está orando aqui agora, Deus. Foi liberada uma palavra de vitória na vida deles. Onde tiver coração aberto, Deus, que o Senhor venha reinar. E que essa palavra faça total diferença. Total diferença. Que aqui, ó Pai, saiam pessoas conquistadores de território. Conquistadores de território. Que não tenham uma imagem ruim a si próprio, mas que consigam enxergar aquilo que o Senhor enxerga a respeito de cada um deles. Enquanto há vida, há território para conquistar. Assim como o Senhor foi com Gideão, o Senhor está tratando vidas aqui nessa noite. Muito obrigado, Deus. A Ti a honra, a glória e todo o poder, pelo século dos séculos. Amém. Abraça o teu irmão, fala algo de Deus para a vida dele. E assim nós estamos encerrados hoje. Deus falou o teu coração, para a honra e glória do Pai.